Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. É com muita alegria que eu estou aqui hoje. Então, o evangelho da live de hoje é o capítulo 4. O item é: laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade das existências. A live de hoje é de número 240. Temos o passe da Sociedade Espírita Beneficente Casa do Caminho. E o sorteio do livro e do quadro da pintura mediúnica foi aqui para os presentes da casa. Eu hoje pedi para o Marcos, para o Luiz, que eu queria compartilhar com vocês uma história da vida do Divaldo Pereira Franco. Eu costumo dizer que eu sou contadora de história, porque eu adoro contar a história da vida desses irmãozinhos. O Chico Xavier, o Divaldo. Eu falo que o Chico eu ainda vou conhecer, só que lá no mundo espiritual, né? E o Divaldo fala que quando ele começou a Casa Espírita, quando ele começou com a Mansão do Caminho, lá em Salvador, ele tinha os trabalhadores da Casa Espírita, que, assim, na época, ele fala que ele podia estar fazendo visita, né? Hoje já não faz mais isso. Então, as pessoas que precisavam de uma ajuda, né? Os trabalhadores da casa, que tinha uma senhora que ela estava muito doente, estava para desencarnar e ela estava com tuberculose. E ela pediu para o Divaldo visitá-la, que ela queria conversar com ele, receber um passe. E ele fala que era uma senhora muito bondosa, né? Anotei aqui. Afrodescendente, negra. E ela disse assim para ele: Divaldo, a gente é amigo há mais de 20 anos. E você não sabe da minha vida. Ele falou assim: não, porque eu não sou uma pessoa de estar perguntando da vida dos outros, de estar, né, querendo saber da vida dos outros. Eu sou muito discreto. Ela falou assim: então, eu queria falar hoje da minha vida para você, porque eu sei que eu vou fazer a passagem e eu queria, né, confidenciar e queria pedir sua ajuda. Foi ele e o Nilson, um amigo dele, trabalhador também da Casa Espírita. Ele disse: não, pode falar no que eu puder ajudar. Aí ela começou a falar para ele: olha, Divaldo, eu tenho um filho, e esse filho é médico. Eu engravidei dele quando eu era muito nova, e foi uma época que eu passava fome, e me vendi por um prato de comida. E o pai do meu filho disse que não era meu, não era dele o filho, e que eu tirasse a criança. E eu disse que eu não ia tirar. E ele foi embora e não voltou mais. Eu criei meu filho, lavando roupa. Era um menino muito esforçado, queria ser médico. E eu comecei a vender acarajé para conseguir estudar meu filho. E consegui. Teve uma vez na minha vida que foi até a minha barraquinha um médico e disse assim que ele tinha ido até ali para comprar o meu acarajé porque era o mais gostoso de Salvador, que ele era médico e professor da universidade. Eu vi ali uma oportunidade para eu pedir uma ajuda para o meu filho. Aí eu disse assim, só que eu não disse que era o meu filho, porque eu não quis envergonhar meu filho, né? Aí eu disse assim: olha, eu te dou o acarajé para você até assim o meu filho concluir o estágio, se você permitir que o meu filho faça o estágio no seu consultório. Ele permitiu, acho que mais até por assim, não que ele precisasse, mas para me ajudar. Então ele começou a ir e meu filho fazer o estágio, até chegar o dia da formatura do meu filho.
Era o dia mais feliz da minha vida. Eu comprei um anel de formatura para o meu filho, de pedra verde. Comprei um vestido para mim, vermelho, de cetim, uma flor bem grande, amarela. E estava lá no espelho, me arrumando, me achando linda, né? Meu filho chega, eu vejo ele assim pelo espelho. Ele fala: mãe, eu quero te pedir 2 favores. Eu disse para ele: filho, pode pedir. Eu estou aqui para te servir. Mãe, eu vou te pedir para não ir na minha formatura. Aí eu, levei um choque e ele disse: mãe, eu não quero que você seja humilhada, que as pessoas desfaçam de você pela nossa condição. Eu entendi, meu filho. Aí ele disse assim: mãe, hoje eu fiquei noivo. Eu fiquei noivo da filha do médico que eu fiz o estágio no consultório. Mas como? Eu nem sabia que você estava namorando. Aí eu percebi que meu filho tinha vergonha de mim. Aí ele disse assim: mãe, eu não queria te causar preocupação. Eu vi que ele estava dando muita desculpa, mas me calei. Aí ele disse: mãe, eu vou embora, vou levar todas as minhas coisas. O que eu não levar, você doa. E eu vou te deixar o meu cartãozinho do meu consultório. Se você precisar de mim, você me liga. Não vai lá, não. Eu não quero que as pessoas desfaçam de você. Eu disse: filho, não se preocupa. Você sabe que eu sou analfabeta. Eu não vou poder te procurar. E, filho, pobre não fica doente. Pobre fica com bronquite e dor de barriga. E isso a gente cura com chá. Vá em paz. Eu lhe amo. Ele foi, Divaldo. Nunca mais eu vi meu filho. Hoje eu sei que eu vou morrer e eu gostaria que você levasse um recado meu para ele, porque meu filho é muito bom. E ele vai te procurar para saber de mim. Aí Divaldo fala: como todo coração de mãe vê o filho como muito bom, né? Mesmo quando não é. Aí Divaldo: fique tranquila, eu vou passar o recado. O que a senhora quer que eu fale para ele? Diga para ele que eu o amo muito. E eu oro por ele todos os dias. Só isso. Divaldo falou: eu vou passar o recado. Ela faleceu nos braços de Divaldo. Divaldo mandou queimar a casa, porque de madeira, né? E para não deixar nenhum risco de contaminação por causa da tuberculose. Dali uma semana, na fila, estava lá aquele moço negro, todo vestido de branco, médico. Divaldo logo desconfiou que fosse o filho dela. Ele chegou e falou: Divaldo, queria conversar com o senhor. Pode falar. Eu fiquei sabendo que você atendeu uma senhora e eu queria saber qual foi as últimas palavras dela, porque ela é amiga da minha família. Divaldo falou assim: mas escuta, é parente sua? Não. Então eu não posso te falar nada. Eu só falaria se ela fosse parente sua. Eu tenho ética, como você tem, como médico. Eu não posso falar. Ele insistiu e não conseguiu tirar uma palavra do Divaldo. E foi embora. Daí uma semana ele voltou. Divaldo pensou: agora eu te pego. Se não falar que é filho, eu não posso. Aí chegou ele insistindo de novo. Divaldo falou assim: eu não posso te falar nada que ela disse. Aí Divaldo disse: você é parente? Ele abaixou a cabeça. Divaldo falou: agora ele fala. Você é filho? Sou filho, Divaldo. Então eu te falo. Você teve a melhor mãe do mundo. Ela era uma pessoa maravilhosa. Ela pediu para eu te falar que ela te amou até o último minuto da vida dela. E que orou por você todos os dias da vida dela. Ele caiu em lágrimas e disse para Divaldo: Divaldo, na sua religião, as pessoas que vão perdoam. Ele disse: perdoa, só que você pode fazer algo pela sua mãe. Eu queimei a casa, né, porque ela morreu de tuberculose, está lá o terreno. Faço um consultório e atendo as pessoas do bairro
de graça e coloca o nome no consultório, o nome da sua mãe. Assim ele fez. E atendeu, porque ele já estava para aposentar, já estava bem, de condição financeira, e trabalhou lá, até o desencarne dele, sem cobrar consulta. Então, assim, a gente aprende com essa história que só o amor recupera as pessoas, principalmente o amor de mãe, né? E hoje que a gente vai falar de laços de família, cabe bem, né, essa lição que o Divaldo passou para a gente. E eu queria dividir com vocês. Passo agora para o Luiz e agradeço a vocês de me ouvir. Uau! O elemento feminino não pode faltar. A gente chega aqui cheio de razão, racional aqui. Fiquei lá o dia inteiro preparando, a vida inteira preparando, para falar alguns minutos. Ela chega, conta uma história que nos emociona, e aí eu não sei nem se eu vou conseguir falar o que eu tinha que falar. Ai, meu Deus. Mãe, mulher, a medianeira da vida. A medianeira da vida. Que com suas dedicações, com a sua doação, molda em seu ventre a alma dos escritores, dos poetas, dos heróis, transmutando a própria história da humanidade. Maternar é uma sensibilidade típica, mas não exclusivamente, feminina. A mãe, ela estabelece um segredo com Deus, que é o cuidar dele, pai, criatura, através desse processo de dedicação, de transformação e tudo mais. Nós compomos famílias espirituais por afetos e desafetos. Quando cumprimos o nosso trabalho, quando no capítulo 20 do nosso lar, a dona Laura, a mãe de Lísias, diz que o lar é uma instituição divina, na qual nós devemos viver com toda a nossa alma, com todo o nosso coração. Mas, que em função de estarmos em muitas expiações e provas, poucos desses lares é constituído por almas realmente afins, que se reencarnaram com projetos específicos. Alguns são afins, mas a grande maioria são oportunidades de ajustes. Essa criaturinha teve a oportunidade dele e, com a graça de Deus, no final da vida dele, teve a oportunidade do despertar da sua consciência. A mãe cumpriu integralmente seu papel. Ele vai ter que voltar mais algumas vezes, talvez recebendo-a como filha, talvez não, porque ela vai estar num nível muito acima. Aliás, eu vou copiar da Denise o desejo dela, porque olha, para nós nos encontrarmos com Chico Xavier no plano espiritual, ó, nós vamos ter que ralar muito, muito. Só que pela bondade, pela caridade dele, ele desce lá dos praias dos quais ele se encontra e vem nos visitar de vez em quando. Gostei dessa.
Nós vimos, nesse capítulo 4, estados da alma na erraticidade, trabalhando a diferença entre ressurreição e reencarnação. E hoje, nós vamos ver esta logicidade típica kardeciana que nos mostra a importância da reencarnação e traz especificamente laços de família. Vocês já pararam para pensar? Nós estamos falando em meados do século XIX, em uma França católica, em uma Europa predominantemente cristã. Qual a convicção desse povo em relação à reencarnação? Zero. Zero. Religião católica e as protestantes. Que reencarnação é essa? É ressurreição no último dia, aquela coisa toda, sem ironia, viu, gente? Eu estou apenas contextualizando historicamente, ok? Como é que essa criatura teve a força moral para nos trazer essas concepções? Que não são novas, nós já vimos aqui. Não são invenções espíritas. Então, sim, ouvindo o depoimento dos espíritos, a revelação dos espíritos, por eles mesmos, não é? E pelo bom senso. E nos traz, então, esse capítulo, no Evangelho, mas no Livro dos Espíritos, tem muitos outros, nos trazendo essa logicidade da reencarnação vis-à-vis a bondade e a justiça divina. Feito esse introito, eu precisaria me recompor aqui, dá licença. Não foi muito bonita a história, realmente. Kardec é taxativo. A reencarnação fortalece os laços de famílias. Ele explora isso no capítulo 4 do Evangelho, nos itens 18 a 23. Ele começa afirmando que nós constituímos grupos de famílias. Os laços de famílias não sofrem destruição alguma com a reencarnação. Vejam só. Os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, ela nos auxilia a tornar-nos mais fortalecidos e mais justos. Nós constituímos famílias espirituais por afinidades. No plano espiritual, nós constituímos famílias espirituais por afinidades, mas também por afetos e desafetos. E que essas afinidades, elas vêm se ajustando ao longo das nossas encarnações, pela simpatia e semelhança de inclinações, afinidades. Afinidades. Então, veja, quando nós nos encarnamos, esses laços são momentaneamente separados, mas não de forma absoluta. O que ocorre? Qual a dinâmica? Via de regra, parte da nossa família espiritual permanece no plano espiritual e parte vem aqui para as tarefas do aprendizado típicos do estado de encarnados. E nós estudamos já as categorias de espírito, temos os espíritos familiares, os espíritos simpáticos. Então, aqueles que ficam no plano espiritual, orando, nos acompanhando, nos auxiliando, além dos nossos mentores, que são diferentes, né? Mentores e espíritos familiares. Os mentores, geralmente, estão mais elevados, exceto se falarmos de um Chico Xavier, que aí a gente não sabe quem é o mentor dele, até porque ele está encarnado hoje, né? Ok, então como é que é essa dinâmica? Alguns vêm, realizam seu trabalho, auxiliados por aqueles que permanecem, e vamos revezando. Mas não é um revezamento automático, mecanicista, é dinâmico. Porque cada pacote encarnatório desses, nós já vimos isso, não é? Ele é pedagógico, ou seja, nós aprendemos, ele é específico para as nossas necessidades de aprendizado e é proporcional à nossa capacidade de suportar os aspectos da justiça divina. Alguns de nós são mais bem-sucedidos, outros menos. Aqueles que são mais bem-sucedidos voltam ao plano espiritual, em regozijo, festas, diferente das nossas, não é? E fazem o quê? Vão auxiliar aqueles que permaneceram na estrada, que deixaram a desejar, que não aproveitaram a sua oportunidade reencarnatória, solidariedade entre todas as criaturas.
Então vejam, se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Olha que linha de raciocínio consoladora. Nós encarnamos. Quando estamos na carne, esquecemos a nossa visão espiritual, as nossas lembranças, as nossas experiências passadas. Mas, quando dormimos, o que acontece? Nós saímos do nosso corpo físico, e quando nós saímos do nosso corpo físico, não tem outro, estamos na dimensão espiritual. Se nós estivermos atentos e vigilantes, nós poderemos usufruir do direito dos reencontros com esses membros da nossa família espiritual que permaneceram no plano espiritual. Vejam só, no desencarne é a mesma coisa. Então, a vida do espírito é eterna. Perdão, a vida do espírito é imortal. Diferença, né? Deus é eterno. Deus não teve começo, não terá fim. Nós, como criaturas, tivemos o início. Mas como a nossa essência é indestrutível, o nosso caráter de seres imortais. Então, nessa dinâmica, nós estamos o tempo todo construindo, conquistando, realizando o nosso trabalho de evolução espiritual. Afeição real. Nesse mesmo item 18, ele trata dessa questão da afeição real. Então, há dois tipos de famílias. As famílias que se constituíram pelas afeições reais e aquelas por interesse. Essas famílias que se constituíram pela afeição real, ou seja, nós estamos falando aqui de amor, esses laços são indestrutíveis. Vamos, então, gradualmente ampliando as nossas famílias pela ampliação da nossa capacidade de amar. Vejam só, isso nos leva a um outro raciocínio que nós vamos desenvolver daqui a pouco. Os espíritos mais elevados, a capacidade de amar deles jamais se restringe a uma família consanguínea. Muitos, inclusive, vêm em missão sem passar pela situação do matrimônio, porque restringiria a sua missão. A capacidade de amar dessas criaturas abrange a toda a vida humana e não humana, encarnada e desencarnada. Após cada existência, todos têm avançado um passo na senda do aperfeiçoamento. Cada vez menos presos à matéria, mais viva se lhes torna a afeição recíproca. Pela mesma razão de que, mais depurada, não tem a perturbá-la o egoísmo nem a sombra das paixões. O egoísmo e a sombra das paixões são os motivos que nos levam muitas vezes a constituir famílias nas quais estarão conosco os nossos desafetos. Nós aprendemos a superar o egoísmo para aprendermos a superar as nossas paixões. Então veja, a afeição real de alma para alma é a única que sobrevive à destruição do corpo. Porquanto os seres que neste mundo se unem apenas pelos sentidos, nenhum motivo tem para se procurarem no mundo dos espíritos. Duráveis somente são as afeições espirituais. As de natureza carnal se extinguem com a causa que lhes deu origem. Hoje, na nossa sociedade, isso acontece cada vez menos, né? Porque antes tinha aqueles casamentos arrumados, arranjados, que as famílias determinavam, né? Que filho e filha, e aí tinha os dotes, tinha as heranças. Gente, em toda a história nossa, quando se fala em dotes de herança, nós estamos falando de nobres. A plebe não tinha isso, não é? É muito comum. É muito comum algum de nós chegar assim, mas naquela encarnação eu fui príncipe, fui isso, fui aquilo outro. Olha, era uma minoria. A maior probabilidade é que nós fôssemos servos mesmo, plebeus mesmo. Não é? Então, esses arranjos matrimoniais nos dias de hoje diminuíram, até porque os jovens não têm como aceitar isso. Não é? Mas todos aqueles enlaces, aqueles compromissos que tinham por objetivo interesses materiais, eu estou brincando, né?
interesses materiais não se sustentam do ponto de vista da conquista de laços afetivos, de afeição real, isso que Kardec nos chama de afeição real. Não se sustenta, a não ser que essas criaturas estejam abertas para o início de construção de um relacionamento nutritivo. Pode acontecer, porque essa é a nossa jornada inexorável, a construção de relacionamentos nutritivos com todas as criaturas humanas e não humanas, não é? Então pode acontecer, mas via de regra, se o que manteve o casal foram apenas os interesses materiais, não houve desenvolvimento de relacionamentos afetivos, então eles não se sustentam, não continuam no plano espiritual. Está claro isso? Muito bom. No que concerne as pessoas que se unem exclusivamente por motivo de interesse, essas nada realmente são umas para as outras. A morte as separa na terra e no céu. Acontece também, em algumas famílias, de vez em quando nós ouvimos assim, ou a pessoa fala, ou alguém fala da família: pô, mas eu nasci na família errada. Essa criatura não como que é espírito de porco, coisa desse tipo assim, não é daqui. Alguns membros da família que têm padrões de comportamentos, caráteres morais realmente diferentes. Isso pode acontecer? Pode. E como é que se justifica? Como é que se explica isso? Lei de solidariedade entre todas as criaturas. Chico Xavier não vai descer de lá para visitar a Denise? Lei de solidariedade entre todas as criaturas. Os mais elevados vêm até nós. Nosso Mestre Jesus não veio até nós. Ele veio. Está certo esse tempo verbal? Jesus veio até nós. Jesus veio. O Cristo não. Jesus foi o Cristo encarnado. O Cristo não veio, ele está. Sempre esteve, está e continuará conosco. Está claro isso? Mas, das alturas dos seus páramos espirituais, ele reencarnou, ele encarnou entre nós. Se ele nos deu esse exemplo, entre nós não é tão mais comum entendermos que sim, nas nossas famílias nós podemos receber irmãos nossos menos evoluídos, tendo a oportunidade deles se exporem em um ambiente maior nível moral, com valores mais, digamos assim, mais coerente com as leis divinas, ao mesmo tempo que os pais, e a mãe especialmente, mas também o pai, têm a oportunidade de exercer o seu aprendizado na ampliação da sua capacidade de amar. Então, veja, neste caso, os maus melhoram pouco a pouco ao contato dos bons, e por efeito dos cuidados que se lhes dispensam. O caráter deles se abranda, seus costumes se apuram, as antipatias se esvaem. É desse modo que se opera a fusão das diferentes categorias de espíritos, como se dá na Terra com as raças e os povos. Eu não gosto desse termo raça, viu? Raça é só uma. Raça é só humana, nós temos etnias. Então, como isso aqui foi escrito meados do século XIX, nós temos que fazer essa atualização. Raça só humana, nós temos diferentes etnias, ok? Então, daí vem alguém falar cujo caráter, gostos e pendores, nenhuma semelhança apresenta com os seus parentes próximos, se costuma dizer que ele não é da família. E olha, enuncia-se uma verdade mais profunda do que se supõe. Não é da família ainda. Não é da família ainda. Se os pais, se a mãe e o pai aproveitar a oportunidade abençoada, principalmente na fase inicial da infância, principalmente até os 7 anos de idade, quando a reencarnação ainda está acontecendo, e aquela criatura está aberta para novas influenciações, pode sim começar, a partir daí, a construção de um afeto, de um laço afetivo, que vai manter essa criatura, apesar das tendências, vai despertar nela uma referência de onde que poderá se tornar o seu porto seguro. Como nos lembra Emmanuel no livro Pensamento e Vida,
capítulos 11, 12 e 13, ele trabalha a família, os filhos, que as crianças nascem com uma placa em branco, e nessa placa pode ser impressa ou imprimidos os valores, os comportamentos típicos que a mãe e o pai querem transmitir para essa criatura. São oportunidades abençoadas, não é? Então vejam, esses raciocínios, essas clarezas que essa abordagem nos traz, só são possíveis se nós raciocinarmos a partir dessa dinâmica das reencarnações, dessa dinâmica que reflete a bondade e a justiça divina. Algumas pessoas que não acreditam falavam, alguns ainda falam, né, que o temor de que a parentela com isso vai aumentar indefinidamente em consequência da reencarnação. Isso é ecumenismo. Ou seja, do fato de um homem ter tido 10 encarnações, nós tivemos muito mais, não se segue que vai encontrar no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 mulheres e um número proporcional de filhos de parentes novos. Imagine. Progressão geométrica. É a teoria do Thomas Malthus. Thomas Malthus. Controle demográfico, né? Lei da reprodução. Isso é ignorância das leis divinas. É ignorância dos mecanismos que trazem o equilíbrio da vida frente aos recursos disponíveis. E é errado. Porque na família, veja, nós estamos falando de família consanguínea, estamos falando de família espiritual. Nós trocamos os papéis, a depender das programações reencarnatórias. E a bibliografia espírita é riquíssima nisso. Você vai ver na próxima encarnação. Eu vou vir como teu pai, como tua mãe. Graças a Deus, venha. O espírita, quando ele está começando a aprender essas coisas, fala essas coisas, né? Quando nós nos defrontamos entre os nossos filhos com aquela criaturinha que nós abraçamos, mas tem um quezinho assim, nós pais, né, costumam dizer assim: eu amo meus filhos por igual. Mentira, não é verdade. Até porque uma vez eu fiz uma afirmação que amamos coisa nenhuma. Como assim? Nós estamos aprendendo a amar. Mas sim, nós temos afinidades diferentes entre os nossos filhos. Quando a mãe está, nas palavras de Gianani Mendonça, se não me engano, acho que esse é o nome dela, quando ela fala que quando a mãe ou o pai está maternando, o sentimento em relação aos filhos é diferente. E quando nós percebemos essa diferença, que traz alguma coisa dentro de nós, temos que ficar atentos. Porque essa é a oportunidade nossa, para nós nos trabalharmos, em relação àquela criaturinha que foi colocada na nossa jornada encarnatória. Vejam só. Mães, pais, quando perceberem crianças, bebês, que no seu colo aquela criaturinha desperta algo que te deixa preocupado, que não é a mesma coisa, estejam atentos, vigilantes, porque essa criaturinha é a oportunidade abençoada para que você, mãe, para que você, pai, se trabalhe, aprenda a se doar, porque aquela criaturinha, naquele momento, ela está aberta para a sua doação amorosa, aí sim, para a sua doação amorosa. Caso contrário, o que vai acontecer? Se nós não estivermos vigilantes e alimentarmos aquele sentimento negativo, que pode sim ter raízes nas vidas passadas, e via de regra tem, essa criaturinha vai crescer com os mesmos pendores das existências passadas, e com um sentimento de rejeição, que vai se voltar contra quem? Contra ela em primeiro lugar, mas contra os pais que não souberam identificar essa condição inicial e trabalhar com isso. Perdem os pais pela oportunidade abençoada e perdem os filhos pela oportunidade de poder ter tido
na correção dos seus pendores, das suas tendências, assim por diante. É muito sério isso. É muito sério. Então, essas informações, essas reflexões, só a lei da reencarnação é que nos permite trazer com ganhos consideráveis para o espírito humano. Com ganhos consideráveis. Vamos falar um pouquinho, então, sobre a doutrina da unicidade das existências. O que é a doutrina da unicidade das existências? É a doutrina predominante nas religiões de origens cristãs, que prega o quê? Que nós fomos criados, a alma foi criada no momento do nascimento, imortais, mas foi criada no momento do nascimento. Se fomos criados no momento do nascimento, nós não nos conhecemos. Tudo que vai acontecer vai depender dos nossos comportamentos atuais. Não há laços que nos unam, exceto o consanguíneo. E quando morrermos, porque aí não vai desencarne, né? E quando morrermos, como é que fica depois? Depende. Eu vivi 100 anos, ali, minha vida inteirinha, trabalhando, procurando me melhorar. Lá no 98º ano, eu me revolto. Essa vida toda de sacrifício, para que valeu a pena? E começo a xingar e me revoltar. Pronto, fui para o inferno. 98 anos, ali, trabalhando. Mas esses 2 últimos anos, fui para o inferno. Unicidade das existências. Ou, não. Vivi os 98 anos machucando alguém, pisoteando, manifestando meu orgulho, minha vaidade, minha prepotência, minha maledicência. Aí chego lá quase no último suspiro, eu me confesso. Recebo a extrema unção. Me arrependo. E vou para o céu. Ou eu fui criado e com algumas semanas, alguns meses, alguns poucos anos, eu morro. Bom, não fiz nenhum mal, vou para o céu. Faz sentido? Um ser imortal, cuja existência terrena, 100 anos, vai, é um nada. É nada. 100 anos na existência imortal de um espírito é nada. Como é que um nada pode definir o tudo? Não faz sentido. E mais, aquela mãezinha que maternou o seu filho e sentiu aquela reação, estava consciente e trabalhou por isso, e conseguiu, através do seu esforço, da sua dedicação, da sua renúncia, educá-lo a partir de bases cristãs, valores elevados. Independente disso, cada um tem seu livre-arbítrio. Independente dessa criação, o filho aprontou na vida, vai para o inferno. E a mãe, aquela mãe amorosa, está lá no céu, para o resto da eternidade, olhando o filhinho querido lá no inferno, sofrendo. Aonde essa mãe preferiria estar? Faz sentido? Não é coerente, não atende a nossa razão, quando nós colocamos a soberana bondade, a soberana justiça divina. Um pai que ama, ele vai nos fornecer tantas oportunidades, quantas delas necessitarmos, para aprendermos, e não é castigo, para aprendizado amoroso. Então, Kardec nos traz esse raciocínio. Ele nos traz esse raciocínio, vis-a-vis a teoria da unicidade das existências versus a teoria da reencarnação. Que a teoria da reencarnação, que a teoria da unicidade das existências destrói os laços familiares.
E a teoria da reencarnação, não é teoria, é lei da reencarnação, fortalece os laços espirituais. E a questão é, quanto ao futuro que nós comentamos agora, se houve algum desvio, há a fixação definitiva da sorte futura dessas criaturas. Mas se houve algum progresso realizado, por consequência, por raciocínio lógico, não há fixação definitiva de sorte, porque o progresso está em andamento. Se o progresso está em andamento, não há nada definitivo em termos de inferno ou de céu, conforme nós havíamos refletido antes. O progresso permanente, ele implica em uma dinâmica de aprendizado permanente que só a abordagem da reencarnação permite. Ficam assim, imediatamente, para sempre, separadas e sem esperança de tornarem a juntar-se, de forma que pais, mães e filhos, maridos e mulheres, irmãos, irmãs e amigos, jamais podem estar certos de se ver novamente. É a ruptura absoluta dos laços da família. E temos, então, não tem mais um item, a perpétua solidariedade. Não é? Se alguns fraquejam no caminho, que nós já comentamos, esses retardam o seu adiantamento e a sua felicidade, mas não há para eles perda de toda esperança. Ajudados, encorajados e amparados pelos que os amam, um dia sairão do lodaçal em que se enterraram, independente da duração que isso acontece no plano espiritual. Temos notícias, temos informações, a bibliografia espírita está rica disso. No livro Libertação, de André Luiz, tem lá o caso de Gregório, que permaneceu 7 séculos como legião, como chefe de legião das trevas, não é? Até que chega um momento onde a lei divina coloca um fim. De que forma? Ele começa a sentir o cansaço, o tédio. Aí Matilde, a sua mãe, que já está em estrelas luminosas, eles descem até nós, criaturinha. Temos que ter essa esperança. Desceu até as fronteiras do Umbralinas, e quando Gregório grita, desembanhe a sua espada, as suas armas, ela se transfigura e diz: filho, a minha espada é o meu coração. Naquele momento, ele sente todo o amor maternal, se ajoelha, chora e começa então a sua retomada do seu processo evolutivo. Então, o amor não tem barreiras. Com a reencarnação, finalmente, a perpétua solidariedade entre os encarnados e os desencarnados. E daí, o estreitamento dos laços de afeição. Com isso, então, temos 4 alternativas para o além-túmulo. A do materialista, que aí não tem nada, e temos muitos irmãos nossos no plano espiritual dormindo porque acreditam que não existe mais nada depois da morte. Tem o panteísmo, tudo, Deus, tudo, que foi desenvolvido por Baruch Spinoza, filósofo, que acreditava que Deus e a natureza era uma coisa só. Deus e a natureza se constituem uma coisa só. É errado, é incompleto, porque aí ele está falando da imanência, da presença dele, Pai, na criatura, mas tem o seu aspecto transcendente, que está além da nossa capacidade de compreensão no momento. Mas voltando, o panteísmo, ao confundir Deus com a natureza, ou a natureza com Deus, ele afirmava que cada um de nós é como se fosse uma gotícula de água que, quando morremos, retomamos no oceano, perdendo a nossa consciência, o que está na mesma. Se nós perdemos a nossa individualidade após a morte, onde a responsabilidade? A terceira alternativa é da individualidade com a fixação definitiva da sorte, que é essa da unicidade da existência, ou seja, os católicos, os protestantes, nossos irmãos de outras linhas cristãs, eles acreditam na vida após morte, só que com a fixação definitiva da sorte.
Ou seja, aquilo que nós exploramos há pouco. Então, nesse caso, que é a doutrina da igreja, ou seja, nós somos criados no ato do nascimento, e a nossa sorte futura a depender do que realizarmos nas poucas horas que vivenciarmos aqui na Terra, ou no século. Não é? E tem a da manutenção da individualidade com progressão indefinida, que é a que prega a doutrina espírita, com a pluralidade das existências, inseparável da progressão gradativa à certeza da continuidade das relações entre que se amaram, e é isso o que constitui a verdadeira família. Muita paz. Pai de infinito amor, nós vos agradecemos, Senhor, a extensão da vossa bondade e da vossa misericórdia, permitindo que essas revelações nos fossem trazidas pelos teus mensageiros de paz e de amor, propiciando a nós o significado profundo do nosso existir, dando uma demonstração além do que é a vossa bondade, do que é a vossa sabedoria, do que é a vossa justiça. Senhor, fortalece-nos para que utilizemos cada oportunidade nos nossos lares, nas nossas relações, para ampliarmos e fortalecermos os nossos laços afetivos. Que consigamos cumprir as nossas programações para as quais viemos até esta encarnação. Sejam aquelas direcionadas para objetivos ao bem comum, sejam aquelas direcionadas à recuperação, à educação de irmãos nossos, que são os nossos credores, os nossos amigos estimulantes nas palavras do nosso irmão Francisco Cândido Xavier, que poderão ser, inclusive, irmãozinhos nossos, menos amadurecidos no conhecimento das vossas leis. Nessas situações, Senhor, auxilia-nos para que a flor do amor brote de forma pulsante em nossas mentes e em nossos corações, porque sabemos que quando estamos doando este amor, estamos transmitindo através de nós para esses irmãos o amor que vem de Ti. Que sejamos mensageiros e medianeiros do Teu amor, que facilitará a trajetória de cada um de nós e daqueles que estarão conosco, jornadeando nos nossos lares, nas nossas famílias, nas nossas sociedades. Que consigamos, com isso, Senhor, avançar nos degraus de deixarmos para trás, de forma inexorável, o nosso primitivismo, a nossa ignorância, a nossa pouca capacidade de amar. E assim, com a graça de Deus, nosso Pai, de Jesus, o Divino Mestre, dos nossos irmãos do plano espiritual que nos orientaram e nos sustentam nesses momentos, pedimos licença para encerrarmos a nossa preleção da noite, dando graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja.